ouvem. Queridos, as pessoas estão a nos observar. E a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de nós tomarmos as nossas decisões são observadas. E conforme, querido, nós agimos, nós podemos ganhar aqueles que estão lá fora. Muitas das vezes, as nossas ações falam mais do que as nossas palavras. Amém ou não? Aleluia. Às vezes as pessoas estão nos observando no mar. Estão nos observando, e sua maneira de nos observarmos, aleluia, elas estão vendo para Cristo. Aquela mulher faminta, Eliseu nunca parou na casa dela, não é? Nunca parou. Eliseu passava por lá no mar. Sempre o caminho dele passava na frente da casa da família. Ele nunca andou com a Bíblia debaixo do braço. Mas quando ele passava, ele dizia: ali é o filme de Deus. Aleluia. E de tanto ela observar Eliseu, que ela chegou com o marido e disse: vamos fazer um quarto alto aqui para a glória de Deus, para quando ele vir, ele pousar aqui. Só de observar, irmão, só de observar a vida de Eliseu, aleluia, aquela mulher, ela foi conquistada para Cristo, para Deus. Glória a Deus. Então, as pessoas estão nos observando, e conforme é o nosso testemunho, nós alcançamos essas pessoas. Amém ou não? Amém. A terceira recomendação que Paulo diz assim, ó, aleluia, versículo 15: portanto, veio prudentemente comandais, não comece mais como sábios. O que é ser sábio? Aleluia. Sábio aqui implica que os cristãos devem buscar a sabedoria divina, compreendendo e aplicando a vontade de Deus em suas vidas. Sábio para nós, irmãos, não vamos nem buscar a definição do dicionário. Andar como sábio é sempre, aleluia, louvado seja Deus, é buscar a sabedoria divina, é aplicar a vontade de Deus em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A minha vontade é uma, mas será que é a mesma vontade de Deus? Não é, irmão Manuel? O que eu quero é isso, mas é a vontade de Deus para mim. Aplicar a vontade de Deus à nossa vida, irmãos, em tudo que nós vamos fazer, em todas as decisões, aleluia, aplicar sempre a vontade de Deus. Deus fala através do profeta Isaías dizendo, aleluia, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos melhores do que os vossos pensamentos. Aleluia. Às vezes aquilo que é bom para nós, que nós achamos que é bom para nós, Deus sabe que não é, e Ele tem algo melhor preparado, mas às vezes o nosso eu, o nosso querer, o nosso egoísmo prefere aquilo que parece agradável para nós. Aleluia. Mas Deus sabe o que é melhor. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que os irmãos queriam hoje que a irmã dirigindo a congregação, né? Os irmãos dos três queriam também que eu estivesse lá. Mas a vontade de Deus era que eu estivesse aqui hoje. Aleluia. E Deus sabe por quê. A vontade de Deus é sempre soberana. A vontade de Deus sempre tem que estar, irmãos, em primeiro lugar na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. E isso é necessário. É eu querer, mas me submeter à vontade de Deus. Amém ou não? Amém. Quem já deixou de fazer algo aqui porque não era a vontade de Deus? Quem já deixou? Será, irmãos, que nós tomamos qualquer decisão, a gente consulta Deus? Hã? Eu consulto. E espera Deus responder, né? Às vezes até consulta, mas não espera Deus responder, né? Eu estava um dia desse lá no interior conversando com o pastor Paulo. A igreja, a Assembleia de Deus, a tradicional, estava precisando mandar
missionário para a Argentina, e ele tem cidadania argentina. E ele conversando com esse irmão, o senhor vai me substituir aqui, o senhor vai ser o pastor daqui. Porque eu estou orando a Deus, eu fui convidado para ir para a Argentina, e eu estou orando a Deus, estou esperando Deus responder. Só que está com 3 meses que eu estou orando e Deus ainda não me respondeu. E a igreja, uma outra igreja, fez a proposta de vir para a Argentina, ele tomar conta também, eu acho que a igreja do Peru, uma coisa dessa, e o salário dele, como ele ia tomar conta da igreja na Argentina e no Peru, ia ser duplicado o salário dele, senão, mas eu estou 3 meses tendo a confirmação de Deus, e Deus ainda não falou comigo, e ele não foi, Deus não respondeu, ele não foi. O pastor Antônio Jorge que foi para a Argentina. Porque, querido, nós temos que, não é só pedir a direção de Deus, né? Não é só dizer, Deus, é a tua vontade, Senhor, vai, espera Deus responder, irmão, se Deus falar. Que não é só orar e dizer, Deus está nas tuas mãos, e a pessoa ir lá e fazer. Deixa Deus dizer, espere Deus falar, espere Deus responder. Ele sempre responde, louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Versículo 16, Paulo diz assim, remito o tempo. Nós precisamos andar prudentemente, nós precisamos andar não como nessa, andar como sábio, mas também saber remir o nosso tempo. Aleluia. Porque às vezes, irmãos, as nossas derrotas, às vezes também, irmãos, a nossa derrocada é porque nós não sabemos remir o nosso tempo. Tira esse tempo para trabalhar para tantas coisas, mas nós não temos, aleluia, nós não temos o controle ou a administração do nosso tempo, do nosso dia. Aleluia. E é preciso nós aprender a remir o tempo. Aleluia. Esta expressão remir o tempo pode ser traduzida como aproveitar o tempo. Remir o tempo ou comprar o tempo. Significa usar o tempo de forma eficiente e intencional, evitando desperdício e negligência. Tem pessoas negligenciando, irmão, no seu tempo. Acha que trabalhar o dia todo, até de madrugada, se tirar o tempo de vir para a igreja, vai ricar. Não vai não. Não vai. O que diz a palavra de Deus? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Aleluia. Não vai, irmãos. Se nós não aprendemos a remir o nosso tempo, aleluia, tirar o tempo para trabalhar, tirar o tempo para aquilo que ele pode fazer, mas o tempo também para Deus, irmãos, pode ser a nossa derrota. Porque Deus, Ele precisa ter primazia, aleluia, em nossa vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós só temos 3 cultos por semana. Cada culto com a duração de 1h30. É ou não é? Então, em tese, irmãos, nós tiramos 4h30 por semana para cultuar a Deus. Sim ou não? Quantas horas da semana? Façam aí 7 vezes 24. Nós temos aproximadamente quase 200 horas por semana. Nós tiramos 4h30, irmãos. 4h30 para cultuar a Deus. Aleluia. Mas ainda a gente não tira, aleluia, 1h30 na terça, 1h30 na quinta, 1h30 no domingo. Tem gente que tira 1h30 no domingo e olha lá, né? De quase 200
Aleluia. Aí ele diz assim, ó, remida o tempo. Por que nós precisamos remir o tempo? Porque os dias são maus. Aí o camarada não tira o tempo para ler a palavra, não tira o tempo para estudar, não tira o tempo para orar, não tira o tempo para cultuar. Aleluia. E quer vencer, irmãos, as dificuldades. Aleluia. Aleluia. Não tem como, né? Não tem como. Precisa ser prático, irmãos. Os dias são maus, nós precisamos estar revestidos da graça de Deus. Efésios capítulo 10 diz assim, ó, revestido de toda a armadura de Deus, para que depois de haver feito tudo, permanecer de firme. Porque nós vamos enfrentar, irmãos, ciladas do diabo. Levante, nós temos uma guerra constante. Aleluia. Não é contra a carne. Tem gente que acha que é contra a carne e o sangue, né? Fica se degradando. Não, a nossa luta, irmãos, ela é espiritual. Aleluia. Contra as potestades. Aleluia. Contra os infernos que se levantam todo dia para tentar nos tirar da graça e fazer com que nós percamos o nosso lugar no céu. Aleluia. Mas nós precisamos estar revestido. Os dias são maus, mas aquele que rime o seu tempo, aleluia, e tira o tempo para Deus, ele está preparado para enfrentar todas as ciladas do diabo. Glória a Deus, aleluia. Sim ou não? Sim. Está assim, irmão. Em resumo, vamos terminar. Vou pular aqui a metade, senão não dá tempo, que é para a gente poder ensaiar. Em resumo, Efésios capítulo 15, capítulo 5, versículo 15 e 16, ensina a viver com sabedoria, discernimento e aproveitamento do tempo, reconhecendo que a vida deve ser vivida com propósito e cuidado, especialmente em tempos difíceis. Se a gente não tiver, irmãos, uma vida de propósito de Deus, tem que ter uma vida de propósito. Aleluia. Aleluia. Especialmente porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Verdade. Tempos trabalhosos. Aqueles tempos trabalhosos que Jesus se referiu é o que nós estamos vivendo hoje. E o cristão, ele precisa estar, aleluia, debaixo da graça, coberto pela misericórdia de Deus. Amém ou não? Amém. Que o nosso tempo, querido, aleluia, ele seja administrado de maneira que tenhamos sempre o tempo para estar na presença de Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar e vamos ensaiar os louvores. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, no nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, e nós te agradecemos, ó Pai, por estar mais uma vez em tua presença. Deus, cultuando a Ti, adorando o Teu nome, Senhor. Que a Tua palavra nesta noite ela permaneça em nossos corações. E nós venhamos, Deus, a aprender a administrar melhor o nosso tempo, as nossas decisões, as nossas escolhas, de maneira, Senhor, que venhamos te glorificar através de tudo que fazemos, que falamos, que escolhemos, e através, Senhor, da maneira que nós administramos o nosso tempo, que tenhamos, Deus, mais disposição para a Tua obra, que tenhamos mais disposição, Senhor, para orar, que tenhamos mais disposição, Senhor, para Deus Santo, evangelizar, que tenhamos mais disposição, Senhor da glória, para cultuar o Teu nome, Senhor, e que a Tua igreja seja poderosamente usada em Tuas mãos, Senhor, ó Deus, e venhamos alcançar aqueles que estão lá fora, através, Senhor, de nossas atitudes, de nosso testemunho, Senhor, e da nossa maneira de viver. Pai querido, que a Tua igreja, Pai, neste lugar, venha impactar, Senhor, a vida daqueles que estão lá fora, venha impactar, Senhor, a vida dos pecadores, do desviado, Senhor, pelo nosso testemunho, pela nossa palavra, pela pregação do Evangelho, alcançando todos aqueles, Pai, que precisam de salvação, de vida eterna. Pai, continua com a Tua igreja nesta noite, continua com o Teu povo, abençoa os Teus filhos, agora nos leva na Tua santa paz, Senhor, nos cobre com o Teu sangue carmesim, dá-nos o livramento de todo o mal, Senhor, assim te pedimos e assim te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com toda a igreja hoje e sempre. Amém.